Olá pessoal, meu nome é Nathalie e tá começando mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje vocês vão me acompanhar durante essa semana. Hoje é dia 2 de março. E é isso, gente. Já tô pronta pra ir pra faculdade. Só falta eu organizar minha agenda. Já deixei aqui aberta, ó. Só vou organizar amanhã por enquanto. E aí eu vou pra aula, porque agora são 7h45 e a minha aula começa às 8h15. Mas eu vou chegar antes, é claro, né? Porque eu saio daqui um pouco antes pra não chegar bem em cima do horário, né? Essa semana, gente, foi uma semana um pouco mais atípica, porque eu não tinha algumas aulas, ou seja, eu tinha bastante aula vaga. Então deu pra mim estudar bastante, principalmente pra fisiologia vegetal, que vai ser a matéria mais crítica esse ano. Basicamente, pessoal, a primeira aula que eu tinha era experimentação agrícola, né, na segunda. Então eu tinha aula das 8 às 10, mais ou menos, e já voltei pra casa e comecei a estudar fisiologia vegetal daí. E eu tô estudando por esse livro, que é de uma amiga minha da faculdade. Ela já tá no 4º ano, então foi passando, assim, de geração, digamos assim, né, na faculdade. Então é muito bom esse livro, porque a professora, ela segue ele também. Então, como vocês viram, eu peguei o tablet, coloquei os slides da professora e um artigo que ela pediu para ler também. Então, fui pegando, assim, do slide, do artigo e do livro e fui fazendo um resumo mais enxuto, digamos assim. Para fisiologia vegetal, eu achei o melhor jeito de estudar, porque na outra aula que eu fui da professora, eu consegui entender um pouco do que ela falou. Então, assim, eu, Nathalie, me adaptei a esse tipo de estudo, né? Que é ler as 3 coisas e me adaptar. E o livro, como vocês puderam ver aí, já estava um pouco riscado também. Então, é uma coisa maravilhosa também, né? Porque eu já sei alguns pontos principais, então só fui linkando mesmo com os slides e o artigo que a professora tinha mandado. Foi ótimo, gente, eu consegui entender bastante coisa de fisiologia. Como tem muita gente querendo saber como que eu faço meus resumos e como eu estudo, vou explicar aqui pra vocês, tá? Esse caderno grandão aí que eu tô usando, ele é de fisiologia vegetal, mas eu tenho um pequenininho, médio assim, né, que eu levo, eu já mostrei ele aqui no canal, inclusive, que eu levo para fazer as anotações em sala. E como que funciona? Eu posso mostrar em um outro vídeo que fica melhor, né? Mas basicamente na sala eu faço uma anotação a lápis mesmo e tudo rabiscada, o mais legível possível para que eu possa entender depois, mas o mais rápido também. O que o professor fala, o que tá no slide, o que tá no quadro, porque tem sim muitos professores que, a maioria dos professores dão slide, né? Dão, no caso, em sala, eles não passam pra gente, mas escrevem também no quadro, né? E isso é muito bom. E eu gosto de ir pegando ganchos, assim. Então, eu pego um pouco do que o professor tá falando, um pouco dos slides, um pouco do que tá no quadro e vou fazendo, assim, uma anotação bem rabiscada e bem, assim, bem desenhão, sabe? Puxando seta e é isso que eu consigo entender. Aí depois eu chego em casa e passo tudo para o tablet, porque no tablet eu consigo ter um maior acesso, né? Então, eu posso mexer qualquer hora, eu posso vir para casa dos meus pais, que é onde eu estou agora, editando vídeo, né, mas enfim, e eu posso ficar estudando, sabe? Então eu não preciso ficar com um caderno embaixo do braço direto, é só eu ter o tablet e pronto. Voltei aqui falar com vocês, gente, de pijama já, né, mas cheguei da faculdade, eram umas 4 horas, 4h30. Eu fiz uma banana com iogurte pra mim tomar, porque eu tava com um pouco de fome, mas eu não tava, eu queria esperar pra janta, né? Agora são 6h30 e eu já terminei de copiar a matéria de mecanização que eu tinha que copiar hoje, porque amanhã eu já tenho aula de mecanização de novo. E agora eu preciso começar a copiar experimentação agrícola e depois ir para agrometeorologia, que eu tive agora à tarde. Acho que é isso.
fisiologia vegetal vou deixar pra me estudar só amanhã à tarde, daí. Então vou tentar terminar essas duas matérias hoje, pra ficar só fisiologia pra amanhã. Por que eu vou deixar a fisiologia pra amanhã, sendo que eu nem tenho mais matéria pra copiar, né? Porque eu vou aproveitar pra copiar a matéria. Amanhã eu não tenho aula de agrometeorologia, gente, à tarde. Então eu vou ter aula das 8 às 10 e das 4, mais ou menos, até às 7 horas da noite. Então eu vou ter esse intervalo bem grande, das 10h30 praticamente, quando eu chego em casa, até umas 3h30, mais ou menos. Então vai dar pra me estudar bastante pra fisiologia, eu espero, né? E é capaz até que eu almoce mais cedo pra render mais no estudo. E aí eu tomo um café mais reforçadinho pra ir pra outra aula, né? Que eu tenho 3 aulas de gênese do solo depois. E as minhas 2 aulas de manhã são uma de mecanização e uma de fisiologia. Então, é isso. Acho que vai dar boa. Quero copiar a matéria da professora do dia, né, de fisiologia vegetal, e também quero juntar com algumas coisas de um artigo que ela mandou. Amanhã de manhã eu vou acordar em torno das 5h30, igual eu fiz hoje. Gente, acordar cedo é uma das melhores coisas do mundo. Conseguir ler o artigo, que são 10 páginas, e ler assim, tipo, riscando mesmo, né, e aprofundando. Mas amanhã eu quero ler só o que eu grifei, digamos assim, né. E é isso. Espero que vocês estejam gostando. Eu tô falando demais, né. Oi, gente, mostrei bem pouco de hoje pra vocês, mas enfim. Já almocei, agora são 1h da tarde. Eu tô dando uma olhada aqui na minha agenda. E as minhas aulas vão começar às 4 horas, mais ou menos. 4h15. E eu tenho até as 4 horas pra mim fazer tudo e trocar de roupa de novo, porque eu coloquei uma roupa mais confortável pra ficar em casa. Porque, né, eu vou ficar bastante tempo
aqui, então eu preferi trocar de roupa e depois trocar de novo, colocar a mesma roupa que eu fui pra faculdade. Mas enfim, tô fazendo brownie, tá assando, e eu vou fazer um chimarrão pra mim tomar enquanto eu estudo. Eu vou estudar de agora, né, das 1h até as 3h30, mais ou menos. Aí vou tomar um café e vou pra faculdade, né, me arrumar, no caso, e vou pra faculdade. E é isso, eu acho que eu vou estudar fisiologia, porque é o que mais vai me pegar esse ano, eu acredito, né, pelo começo já dá pra ver. E, bom, vou ir vendo um pouco do livro, né, que vocês já deram uma olhada aqui em cima, que ele fica, e vou ir estudando por isso mesmo, vendo quais são os meios mesmo, né, que eu tenho que estudar. E à noite, depois que eu voltar das aulas da faculdade, eu copio o resto das matérias que ficou. Ficou agrometeorologia de ontem, perdão, e mecanização de hoje, de manhã. E fisiologia, né, mas fisiologia eu vou passar agora. Vou tentar dar uma melhorada no resumo que eu fiz aqui no tablet mesmo, e é isso. Fiquem com as próximas cenas.
Bom, gente, continuando a falar do meu método de estudo, né, que eu estou utilizando agora, é fazer anotação em sala, a lápis mesmo, que dê pra mim apagar, assim, o mais... Tipo, se eu errar alguma coisinha eu posso apagar. E também em estilo mapa mental, sabe? Eu vou puxando seta, vou fazendo, assim, uma maçaroca pra que eu consiga ver depois e passar tudo isso pro tablet. Aí depois eu chego em casa, às vezes não no mesmo dia, outro dia, né? E passo para o tablet, né? O Google Notas do tablet. Porém, durante essa semana que eu tava gravando pra vocês, algumas dessas matérias eu vi que não era tão necessário eu fazer essa passada limpo, digamos assim. Então, eu peguei e fui fazendo direto no tablet mesmo e funcionou bastante. Porque, por exemplo, experimentação agrícola que eu falei aí que eu fiz, não é uma matéria que merece, né, ser passada limpo, porque ela é só exercício. Se você fizer os exercícios mais de uma vez, você consegue entender e compreender a matéria, sabe? Então não precisa você ficar debulhando a teoria, digamos assim. Ao contrário de fisiologia, né, que vocês viram que eu estudei a semana inteira para fisiologia. Essa semana que passou agora também, passei a semana inteira estudando para fisiologia de novo. Então, é uma bagunça e aos poucos eu vou ir mostrando pra vocês como que tá sendo o meu desempenho, como que eu vou me organizar pras provas também, né, estudar pras provas e afins. E assim, por enquanto isso tá funcionando, mas eu sei que daqui a pouco vai apurar e vai piorar a coisa, né? Construções rurais também é uma coisa que é uma matéria assim que não precisa de tanta atenção quanto outras matérias. Então eu tô copiando diretamente no tablet. O tablet para isso é muito bom porque você consegue escrever rápido nele e se você tiver com alguma coisa errada, você vai lá e apaga, é bem prático por conta disso.
Mas na questão, assim, de matérias de fixação mesmo, você tem que escrever no caderno. E fisiologia, eu faço anotação durante a aula, faço o resumo no tablet, e daí depois eu faço mais um resumo à mão nesse caderno grande que eu tava mostrando pra vocês. Então, assim, uma maçaroca. Só que ao mesmo tempo, você vai se obrigar a fazer esse resumo e a fixar esse conteúdo na tua cabeça, né? Então, conteúdos como agrometeorologia, matérias, né, no caso, como agrometeorologia, fisiologia, eu tô fazendo esse método, né, de copiar na sala, fazer um resumo em casa, fazer essas coisas assim, tipo, mais de uma vez, pra que fique mais fixado mesmo na minha cabeça, pra que não haja dúvida, sabe? E igual fisiologia tem muito conceito diferente, muita palavra assim que é um bicho de sete cabeças, ou pelo menos representa ser. Então tem muita pesquisa por trás da própria matéria, sabe? Então eu chego em casa e eu circulo esses conceitos, eu pesquiso e no meu resumo eu coloco a palavra, né, o conceito diferente, digamos assim, e a definição dele. Então é muito assim, você tem que conhecer a sua rotina, né? Na primeira semana eu não tive algumas aulas, nessa segunda semana que eu gravei pra vocês eu também não tive algumas aulas. Então foi bom eu não ter algumas dessas aulas pra mim ter o conhecimento de como que ia ser a minha rotina. Então, como vocês viram, tô acordando às 5:30 da manhã durante a semana, sim, de segunda a sexta, e vou estudando até dar mais ou menos umas 9 horas. Praticamente 9 horas eu tô na cama, né, mais ou menos esse horário, pra eu conseguir dormir e no outro dia eu acordar cedo. Durmo aproximadamente de 7 a 7h30. Pra mim isso é bom. Por enquanto, tá tranquilo. Durante o final de semana eu consigo recuperar esse sono, então pra mim tá super de boa. E só que você tem que ver o que funciona pra você, né? O que é bom pra você. Lookzinho do dia. E foi essa minha semana, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. E se vocês quiserem que eu grave mais, né, comentem aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. Eu tive aula na sexta também, mas eu não mostrei porque eu achei muito maçante. Então, foi isso. Gravei até a quinta-feira mesmo, que é quando eu tenho aula. Beijo e até o próximo vídeo.